Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro e a gente tem um convidado aqui muito especial. Ele é cirurgião plástico, né, Dr. Renato. O Dr. Renato veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre lipoaspiração, né? Você pode falar um pouquinho da sua formação, Dr. Renato? Tudo bem, Sabrina. Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu fiz medicina, né? Fiz em Santos, mais ou menos. Formei em 99. Depois fui fazer cirurgia geral em São Paulo. E voltei para Santos para fazer a cirurgia plástica, porque eu sempre quis fazer mais a parte da estética, né? E era um serviço particular. Meu professor, ele foi um dos primeiros residentes do Pitangui, ficou muito próximo. Ele sempre foi muito pesquisador, ele sempre foi muito avançado em matéria de congressos internacionais, trazia muitos convidados, ele tinha um simpósio internacional aqui, tem ainda, mas não é mais dele. E ele, aliás, já é falecido. E a gente queria muito trabalhar com ele, porque na época da faculdade a gente sempre ouvia falar muito do Dr. Evaldo Bolívar, né? Depois foram 6 anos de faculdade, 2 de cirurgia geral, mais 3 anos de plástica. Nossa, tipo, uma vida na faculdade. Uma vida na faculdade, mais de uma década. E a gente vem para o trabalho mesmo já mais velho, né? E aí quando eu vim para cá, meus pais tinham um hospital, eram sócios de um hospital em Jacareí, minha família é de Jacareí. E eu estudei a vida inteira em São José, então eu vim já para São José. E vim porque me convidaram na época da inauguração da unidade de queimados da Santa Casa, aqui de São José, com o pessoal de São Paulo. Eu vim também para assumir essa parte com eles. E aí acabei montando o consultório lá em Jacareí primeiro, depois no outro ano aqui em São José. E já se vão 19 anos de clínica. Então você trabalhou numa unidade de queimados antes? Aqui na Santa Casa de São José. É cirurgia reparadora, é isso? Cirurgia reparadora. O paciente queimado é um paciente politraumatizado, né? Porque a queimadura abrange todos os sistemas do corpo, né? Eu fiquei de 2005 até 2010 trabalhando na UTQ. E aí eu já tinha as 2 clínicas, aí me faltava tempo para ficar de plantão lá. Então a gente operava muita gente, 40%, 60%, 80% do corpo queimado, muita criança queimada. Nossa, a gente acidente começou a fazer doméstico? Muitos acidentes domésticos. O acidente, a queimadura que mais existe é aquela que dá para prevenir. Então a gente fez algumas campanhas na época de prevenção de queimaduras e assim, as domésticas são as piores. Entendi, principalmente com crianças, né? Muitas. 60% era de crianças. E falando agora um pouquinho da cirurgia plástica e estética, né? Que é um pouco diferente. Que todo mundo quer, né? Ela é muito antiga, assim. Quando que surgiu? A cirurgia plástica, a gente costuma dizer que a cirurgia plástica ela é única, indivisível entre reparador e estética. Por quê? A estética, ela não vive sem os conceitos da reparadora, os conceitos dos retalhos, que é você descola uma parte da pele, sempre preservando uma outra parte onde vem o suprimento sanguíneo, arterial, venoso, os linfáticos, onde vem a inervação, e os enxertos, né? Os enxertos de cabelo, os enxertos de gordura, os enxertos de pele. Então, tudo que a gente faz na estética tem os fundamentos das cirurgias reparadoras. E nós, como cirurgiões plásticos, eu, quando era cirurgião geral, fazia uma cirurgia, ressecava um tumor de pele, alguma coisa, mas não me preocupava tanto com o que ficava esteticamente aceitável ou não, e o problema era tratar a doença. Sim. Como é hoje em dia com os colegas da cirurgia geral, os oncologistas e tudo mais. E a gente, como cirurgião plástico, a gente, mesmo fazendo uma cirurgia reparadora, a gente sempre tem o conceito da estética, de deixar a cicatriz mais escondida possível, a técnica de sutura mais aceitável. Então, sempre querendo melhorar um pouco da estética do paciente, mesmo se tratando de uma reconstrução de mama, sabendo que vai ter cortes, cicatrizes e tudo mais, né? Porque na verdade, é uma pessoa que faz uma cirurgia, se depois fica uma cicatriz muito ruim, ela pode ficar triste, né? Tem uma frase que diz que a cirurgia plástica é a cirurgia, é a arte de ocultar cicatrizes, né? Vai ter cicatriz, tudo que corta tem cicatriz. Não tem jeito, né? Agora, tem técnicas para melhorar, tem materiais, fios cirúrgicos de melhor qualidade e tudo mais. Ainda mais hoje em dia, né?
E a cirurgia plástica, a primeira cirurgia plástica é do século VI, né? Hoje é a Índia. É o primeiro retalho indiano, que a gente tirava a pele aqui da fronte e rodava para baixo para tratar as lesões de nariz. E hoje a gente ainda utiliza para tratar as necroses de nariz do pessoal da estética, que faz injeção de metacril, PMMA, né? Ou ácido hialurônico e faz intravascular, ou injeta muito e comprime os vasos. Então aquelas necroses de nariz, às vezes a gente tem que fazer um retalho indiano. Que é daquela época. Dessa época. Né? E a cirurgia plástica estética, ela é bem mais nova, ela é da década de 40. Tá. E ela era muito cara, era reservada aos hollywoodianos, né? Então as cirurgias eram as rinoplastias, as cirurgias de face. E depois, com o domínio desses retalhos, que tratavam doentes, né? Plástica em grego é plásticos, que é moldar, né? Com o domínio desses retalhos, os enxertos, as manobras de tecidos de um lugar para o outro, começaram a tratar pessoas normais, pessoas sãs. E aí veio o conceito da estética. Então a mamoplastia, a gente tira a pele, tira a glândula em excesso e faz retalhos e muda a pele de lugar, a glândula de lugar, para fazer uma mama mais normal, mais bonita, né? Isso veio na década de 40, 50 agora. Então faz pouco tempo, né? Se for pensar, muito né? Pouco tempo. Mas evoluiu muito, né? Nossa, a evolução dos últimos 30 anos é uma coisa assim incrível, maravilhosa. E lá no seu consultório, qual é a cirurgia que você mais recebe, assim, que as pessoas mais querem fazer? Outro dia eu estava conversando até com um colega. Eu sempre fui o cara que mais fazia abdominoplastias. Na clínica sempre foi muita abdominoplastia. Eu vim do serviço que o Dr. Saldanha, que era o regente do serviço, hoje ele tem um serviço próprio, que criou a lipoabdominoplastia. A gente estava lá nessa época, que não sai de um dia para o outro, né? Então tem os estudos, vamos fazendo isso, aquilo, vai mudando, vai descobrindo e tal. Então eu trouxe a lipoabdominoplastia para o Vale em 2005. Poucos faziam, quando faziam não era a técnica dele, era uma coisa meio acochambrada, né? Mas sempre foi muita abdominoplastia. Eu trabalho muito com pós-bariátrica, hoje até um pouco menos do que eu trabalhava mais no passado. Que para tirar as sobras, as sobras, né? O pessoal da bariátrica perde muitos quilos, acaba sobrando muita pele, e a gente faz as cirurgias plásticas pós-bariátricas, entre elas diversos tipos. Mas hoje em dia o que eu mais faço, eu acho que em primeiro lugar é mamoplastia, tanto de aumento como de suspensão, redução, com ou sem implantes, hoje com gordura também, que a gente chama de mamoplastia híbrida, né? Dá para fazer sem a prótese? Dá para fazer sem a prótese. A primeira mamoplastia que a gente faz, se a paciente não quer prótese, é com o próprio tecido glandular que ela tem. Entendi. Tirando o excesso ou remanejando o que ela tem. Às vezes você remaneja e faz o contorno do colo superior ou a parte medial, colocando um pouco de gordura. A gordura, tem que explicar para a paciente que elas acham que a gente coloca a gordura do mesmo maneira que a gente põe uma prótese. Eu não consigo colocar 400 ml de gordura e achar que aquilo vai ficar compactado, porque aquela gordura do centro não recebe o sangue para ela sobreviver, ela acaba perdendo. Mas assim, a gente faz o contorno da mama. Às vezes a gente faz uma mama, suspende a mama, coloca uma prótese dual plane, ou seja, uma parte atrás do músculo para ajudar a segurar e dar uma disfarçada, e põe um pouco de gordura para deixar o colo mais atraente, mais bonito. Então também é uma técnica híbrida, né? Tá. Mas eu faço também muita lipoaspiração. E de uns anos para cá, muito transplante capilar também. Ah, é verdade, né? Tanto em homens como em mulheres. A mulher também faz? Também tem calvície. Que eu sempre vejo o homem fazendo esse transplante capilar, engraçado, né? porque o homem acaba até demorando até mais, às vezes, para operar. A mulher, quando ela percebe e ela vê que dá para fazer o transplante, ela vem e faz. Porque acho que incomoda muito mais a mulher, porque a perda da densidade é muito mais incômoda para a mulher. O homem raspa, o homem acaba postergando às vezes, né? Mas a mulher não. Mas quem faz, assim, muitos amigos meus já fizeram, dá uma diferença, né? Fica bom, né? Aqui tem um implantado. Fica muito bom, rejuvenesce a pessoa, né? Eu fiz o meu transplante há 7 anos. 7 anos e meio já. E o meu era daquela técnica antiga que tirava uma tira atrás do cabelo. Hoje a gente faz folículo a folículo. Tá. Que é muito mais rápida, a recuperação muito mais tranquila. Entendi. E vamos falar um pouquinho de lipoaspiração. Existem tipos de lipoaspiração? Como é que é?
Bom, O que é, né, a a lipoaspiração, lipoaspiração é a retirada de tecido gorduroso através de uma cânula. né? Aham. A cânula ela tem a ponta igual o dedo da gente, que a gente chama de ponta romba, não é cortante. Tá. Ela é arredondada para lesar menos os tecidos, para não agredir a pele por baixo e não fazer aquelas necroses, aquelas feridas, Sei. e também para não lesar tantos vasos sanguíneos. Uhum. As técnicas mais antigas eram secas. Hoje a gente infiltra, hoje há muitos anos a gente infiltra, que a técnica é tumescente, né? Soro com adrenalina para fazer a vasoconstrição. Ele deixa o calibre dos pra não vasos sangrar menores. muito. Para não sangrar muito, você pode lipoaspirar um pouco mais. Há uns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preocupada com os grandes volumes de aspirados e as consequências deletérias desses grandes volumes, ela estipulou mais ou menos, com alguns cálculos, 7% do peso corpóreo. Isso é uma coisa muito grande. Eu não lipoaspiro, às vezes, nem metade disso. Mas, assim, é um limite de segurança meio que plausível. Então, através dessas cânulas, a gente consegue tirar tecido gorduroso de diversas regiões do corpo, através de pequenos orifícios, 3 a 5 milímetros. Antigamente fazia até com seringa, hoje a gente faz, eu faço com seringa só para fazer lipo de papada. Tá. O resto eu uso aparelho, que é ligado a uma bomba de aspiração, com pressões que a gente tem mais ou menos uma ideia daquela pressão, para não estragar também o tecido gorduroso. Você põe muita pressão, você rompe todas as células e acaba não aproveitando para fazer os enxertos. Né? Faz entendi. enxerto nos malares, enxerto nos lábios, Aham. no queixo, ângulo da mandíbula, enxerto nas mamas, glúteo, nas Como pernas. se fosse um preenchimento mesmo, que o pessoal faz com... É um preenchimento. Com ácido hialurônico, seria... Eu faço bastante enxertia facial e é teu. Então, primeiro, não perde, porque é seu, não tem rejeição. Segundo, dá um volume natural. E terceiro, ele é seu definitivo. Inclusive, se você engordar, vai engordar naquela região. Entendi. Essa gordura que você coloca de enxerto, ela é vascularizada? Ela é viva. Ela não vai... Porque se ela não sobrevive, Por ela isso que não pode pode calcificar ou ela morre absorvida. Por isso que não pode ser muito, né? Pra ter essa vascularização, né? Não deve ser muito grande. Aham. Os glóbulos de gordura devem ser... Eu tenho uma teoria do Dr. Coleman, que quanto menores as células de gordura enxertadas, mais fácil receber o plasma para fazer a vascularização dela. Entendi. Entendeu? E a lipoaspiração, a gente pode fazer em quais partes do corpo? Praticamente todas as partes. Vamos dizer que eu não lipoaspiro nariz, não lipoaspiro pálpebras e orelhas. O resto, praticamente tudo você pode fazer. A lipoaspiração é extremamente segura pelo fato da técnica, né? Primeiro, tinha a lipoaspiração com seringas, onde você tirava menos quantidade de gordura. Depois veio os aparelhos. Aí veio depois a lipoaspiração ultrassônica, a lipoaspiração a laser, com jato de plasma, outras tecnologias que ajudavam na emulsificação dessa gordura, na quebra dessa gordura. E por consequência também queimava colágeno, tem umas traves em volta do tecido gorduroso, que são ricas em colágeno. E acabava estimulando também a retração de pele. Eu faço a laser há 16, 17 anos já. Gosto muito da técnica. Ela é segura. Ela... falam que pode queimar a pele. Eu não tenho um caso de queimadura de pele. Mas então tem a lipoaspiração que você aspira a gordura e tem a laser que é... Como que é? Você passa uma fibra óptica pelo furinho da lipoaspiração. Às vezes eu passo antes, às vezes eu passo depois. Por que depois? Primeiro eu coleto gordura quando eu quero fazer enxerto, porque senão ela quebra aquela gordura. E depois eu passo só para estimular a retração. E também ela deixa mais homogênea a camada de gordura que fica. O Dr. Evaldo sempre dizia, não importa quanto você tira, e sim o que você deixa. Tirar toda a gordura de uma região, não existe isso. Primeiro, não deve fazer. A camada de gordura ela tem a função dela antiaderente, por exemplo, a pele não aderir à face da musculatura. Proteção mesmo, proteção, né? Aquecimento do corpo e tudo mais. Armazenamento de glicose, né? Então, primeiro, não é para tirar toda a gordura, mas o que você deixa tem que estar harmônico com aquela paciente. Que a gente, assim, eu já vi... Hoje em dia é mais difícil, mas antigamente, assim, que ficava umas ondas, né? Tem gente que fazia lipoaspiração e fica umas ondinhas, Uma assim. técnica, E aí, isso é porque a gordura não ficou homogênea, é isso? Primeiro, geralmente feito por não cirurgião plástico.
Então, Tem gente que faz? Tem médico que faz sem ser cirurgião plástico? Muito médico que faz. Tem ginecologista de montão fazendo. Tem ortopedista fazendo. Sério? Há muitos anos na cidade. Ah. Tem médico do esporte, tem tudo. O que você imaginar. Hoje a medicina tá uma bandalheira. Uhum. E tem não médicos fazendo. Entendi. Né? Tem dentistas fazendo, tem biomédico esteta fazendo, lipo de papada, tem farmacêutico esteta, tem tudo. Tem tudo. Então, assim, hoje a pessoa tem que estar muito mais antenada em quem vai fazer o procedimento. Veja se é cirurgião plástico. Pelo Conselho Federal de Medicina, é um procedimento médico, é um procedimento para cirurgiões, porque tem que ter preparo em cirurgia geral antes de fazer. Porque se acontece uma complicação, tem que saber tratar. Você sabe fazer, sabe tratar, exatamente. Então, assim, tem muita gente fazendo há muitos anos. Né? É uma questão jurídica a discutir dias, mas existe muita gente fazendo. E, assim, hoje em dia não dá para falar, mas eu não sabia quem era. Você pesquisa na internet, você pesquisa no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Outro dia chegou no consultório, fulano de tal. Eu falei, nossa, mas eu não conheço daqui, a gente conhece muita gente, né? Aí eu falei, vamos ver quem é. Jogamos lá, não era médico. Fazendo bastante. E assim, você olha o perfil na internet dele, do Instagram. Você acha que é médico? 3 mil seguidores por dia. Ele tem, aumenta. Você fala, tem que suspeitar. Né? E fazem. A cada besteira. Tem uma amiga minha até que ela é dermatologista e ela já veio aqui e ela falou que assim, que geralmente depois que dá a complicação, daí que vai pro médico. Né? E, assim, até pouco tempo atrás, até mais ou menos setembro do ano passado, o Conselho Federal de Medicina não permitia que nós médicos postássemos fotos antes com pacientes, e depois, né? Muito menos antes e depois. Então, assim, a gente não podia fazer a propaganda mínima. Né? Nem não, o Conselho de Nutrição também não. Eles não permitiam que colocássemos o endereço e o telefone da clínica. Era coisa de páginas amarelas, assim, classificados. Quando eu voltei para cá em 2004, 2005. E aí, para pensar, o que mudou de lá para cá? Quase 20 anos depois, é muita coisa. O público hoje, ele vai direto no celular procurar alguém. Vai no Instagram. Ele quer ver se a pessoa opera, ele quer ver se a pessoa é bem informada, se a pessoa vai em congressos ou não vai. Né? E também tem aqueles que olham os likes. Então, às vezes, que tem muito like, mas não tem nada de informação. Eu vi esses dias na internet um cidadão, vamos falar assim, médico, fazendo no consultório assim, eu não sei como a vigilância sanitária olha aquele consultório, e ele fazendo lipoaspiração com luvas, jaleco. Gente do céu. A cânula batia num tecido desses EVAzinhos, aqueles parece transparente. A cânula passava naquilo e entrava na pele da paciente, e filmando, e achando a coisa mais linda. E assim, num consultório, ele uma assistente também só de luva, não sei nem se era de luva estéreo aquilo. Assim, nós ficamos abismados. E me chegou, foi uma semana que chegou de várias fontes. Você viu isso, você viu isso, você viu isso. Então, assim, é complicado, não dá para entender como uma pessoa se submete a fazer um procedimento desse. E o pior, o outro lado, né? Como ele expõe o paciente a uma situação dessa. Forma, né? Porque a Anvisa, ela é muito clara. Ela exige uma estrutura mínima para fazer um procedimento cirúrgico. Porque não é um procedimento estético. Não é igual fazer um botox. É um procedimento cirúrgico, ponto. Tem que ter um ambiente seguro. Tem que ter UTI no hospital? Não precisa ter UTI. Se o paciente é um paciente rígido, não precisa ter UTI. Mas vários hospitais que têm várias cirurgias de várias especialidades não tem UTI, mas tem retaguarda. Então, assim, tem um hospital em Jacareí, que tem outro aqui em São José da mesma rede, e se tiver algum problema, vem para cá. Sim. E assim vai. Mas, assim, tem que ter um hospital com estrutura, com liberação de bombeiro, de Anvisa, tudo certinho, preparado para as intercorrências. Porque as intercorrências acontecem de acordo com uma certa estatística. Então, se é 1 a cada 10 mil casos, se você está tendo mais que isso, a chance é maior alerta. Opa, estou fazendo alguma coisa errada. Mas se está dentro de uma estatística aceitável, é estatístico, então vai acontecer para todo mundo, né? Mas o que a gente tem notado é que muita gente está fazendo e cada vez pior, né? Não sou melhor do que ninguém, eu estudo, eu vou nos congressos aqui, fora do país, eu pertenço a sociedades
nacional e internacionais, mas assim, e o apelo é o mesmo. Nos Estados Unidos, na Europa, muita gente fazendo procedimento cirúrgico sem ser cirurgião. Entendi. Igualzinho aqui. E as pessoas, na verdade, têm que prestar atenção, porque se elas não fizerem, não vai ter, né? Se elas não se submeterem a isso, eles não vão trabalhar mais nisso, né? Se elas exigirem dos colegas, né? Mas peraí, você não é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Ah, não, engasgou, sai de perto. Prestar atenção, que é sério, né? Eu não vejo o senhor falando de congressos no seu Instagram. Você foi em congresso? Então, assim, é importante. Por que congresso? Porque a medicina muda. A medicina é a ciência das verdades transitórias. E assim, é engraçado, porque quando a gente vai no congresso, eu gosto de ver os cirurgiões mais antigos. Eu sou da metade, vai. Tem os mais novos, e os mais antigos que ainda estão vivos, né? E tem um lá no Rio que é espetacular, o Dr. Farid. Ele chega no congresso e ele fala, isso que você está falando quando vai discutir as palestras, né? Fulano de tal, em 1958, falou disso. Em 65, o outro fulano de tal falou que isso não era bom. Em 75, já falaram da mesma técnica, sem citar o primeiro que falou. Parece que vocês são esquecidos e agora o senhor está falando que isso é uma técnica que você inventou. Então, assim, parece que perdeu o respeito, né? Perdeu existe, se vai fazer um trabalho, você tem que ver as referências. Então você tem que ver se aquela técnica já existia. Se você modificou, você cita quem fazia a primeira técnica, né? E hoje em dia parece que ninguém mais tem esse cuidado. Ninguém, que eu digo, dos banalizados, né? Não dos cirurgiões sérios. E quando uma pessoa chega no seu consultório, para você indicar uma cirurgia, ou ela quer fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração, ela tem que ter um IMC específico? Porque assim, se a pessoa chega obesa, de repente quer fazer uma lipoaspiração, pode fazer? Como que é? Na verdade, assim, eu não me baseio em IMC. Até quando vai fazer uma lipoaspiração HD, que é a High Definition, que é essas mais atléticas, né? Começaram a dizer que faz só em IMC até 25, até 30 e tal. Que é o sobrepeso, né? Ou o obeso leve, que é o grau 1, acima de 30 a 34,9. Eu não me baseio em IMC. A gente tem que se basear em flacidez de pele, em qualidade de saúde do paciente. Se for um obeso, muito obeso, um obeso mórbido, com IMC de 40 para cima, nem pensar. Ou uma obesidade moderada, grau 2, de 35 a 39,9. Se a paciente for saudável, ainda não tiver aquelas doenças associadas e tal, né? E ela fala assim, doutor, eu não consigo emagrecer. Então você faz uma lipoaspiração menor, porque a lipoaspiração não foi criada para emagrecimento. Se a gente lipoaspirar, por isso que tem aquele 7% do peso corpóreo. Se você lipoaspirar muito o paciente, como se faziam as mega lipos antigamente, você expolia esse paciente de uma maneira como uma grande queimadura. O paciente vai para a UTI. Ele faz uma fase catabólica muito intensa e alguns vão para a UTI mesmo. Entendi. Perdas sanguíneas, apesar de infiltrar adrenalina para ficar bem amarelinha a gordura, quase não perder sangue, é muita coisa. Então, se você tem um paciente, eu opero paciente com sobrepeso, opero, que é a grande maioria, uma gordurinha localizada. Obesidade de grau 1, fácil. Grau 2, primeiro, vamos fazer uma lipo? Vamos. Então, não vamos associar outras cirurgias. Pode fazer a lipoabdominoplastia, que depois a gente pode conversar sobre isso, mas assim, sem fazer outras regiões ou sem associar ao abdômen, faz a lipo. Para a paciente, às vezes, ela ganha um estímulo. É quando você emagrece, que você fala, nossa, eu estou cabendo tão bem na minha roupa, vou parar de comer besteira. Né? Então, quando você faz uma atividade física e você já ganha aquele tônus muscular, você fala, nossa, você não quer ficar comendo besteira. Então, às vezes, essa lipoaspiração, nesse paciente ainda de obesidade moderada, você lipa menos, retira menos gordura, dá um contorno corporal para ela, explica muito para ela que ela não vai ficar magra, vai ganhar contorno corporal. E depois ela pode fazer, depois de 6 meses, 1 ano, uma outra cirurgia, uma outra lipo, mas depois dela aliar um processo nutricional adequado e
fazer uma atividade física, né? A chance dessa paciente que já tem um sobrepeso ganhar peso novamente é grande, assim, você vê no consultório? Não vejo muito. Uhum. Assim, porque a gente também não opera muita gente com sobrepeso. Tá. Né? Mas o reganho de peso, por exemplo, nas pós-bariátricas é alto. Uhum. Por quê? Porque é uma reeducação alimentar forçada, né? Uhum. E o paciente tem que passar com a psicóloga, nutricionista. Uma mudança toda a equipe muito grande, né? Que ela não consegue comer, né? Quando a paciente não faz o preparo adequado também para cirurgia plástica, a gente fala, olha, vamos perder um pouco de peso, vamos pegar uma psicóloga, uma nutricionista e tal. Ah, doutor, já fiz muitos anos, não consigo. Então você explica, vamos dar um contorno corporal sem pensar em perda de peso. Uhum. Aí vamos ver a tua autoestima e você vai querer fazer uma melhora. Agora, assim, olha, acho que não dá 10% de fazer lipoaspiração e a pessoa voltar e ganhar peso. Primeiro, porque quando você retira as células de gordura, junto daquelas células vão muitas células tronco, né? Que é o fator estromal. Sim. E as células tronco derivado do tecido adiposo, que depois a gente pode falar sobre isso, que é para medicina regenerativa ou de outras funções. E quando você prepara, que a gente centrifuga essas células, descarta as células que já foram danificadas, né, que romperam na coleta, você põe um concentrado de células gordurosas, enriquecido com esses fatores, e com células tronco precursoras de tecido adiposo também. Então, quando você retira, você está tirando células precursoras de tecido adiposo. Então, se ela engordar depois, não é igual. Porque além de ela emagrecer, porque você tirou gordura, você tirou células que, se ela engordar, elas formariam o novo tecido adiposo. Uhum. Então, quando engorda, quando ganha volume, vamos falar assim, porque a gente não está falando em peso. A célula vai encher, na verdade, né? Exato. Então, quando ela ganha de novo esse volume naquela célula, ela é menor porque eu retirei um tanto. Entendi. Nunca fica igual. Tá. E qual que é a idade, assim, que tem uma idade para fazer, que assim, a partir dessa idade pode fazer? Olha, assim, a gente opera pacientes a partir de 16 anos em cirurgias outras, nariz, orelha, mamas, por causa da autoestima, por causa do desenvolvimento social dessa fase da vida, né? Lipoaspiração eu faço um ou outro caso, sempre nesses casos com a anuência dos pais. Então, outro dia eu fiz, a mãe é uma advogada, o pai é empresário, e ela falou, nosso filho tem acho que 17, 18 anos, faz academia pra caramba, faz dieta, exercícios, né? Ele é magro, sim, ele é magro. Ele não era magro, ele tinha uma gordura localizada porque ele emagreceu. Ah, entendi. Ele perdeu peso, mas ficou uma gordura localizada, que é aquela gordura que só sai na lipo. Eu tenho paciente que fala, doutor, eu malho pra caramba, mas essa gordurinha localizada, então, a lipo surgiu com o Dr. Ilus, que é um francês. É uma história até engraçada, vou contar lá rapidinho. Era um anestesista que precisava inventar alguma coisa para tirar uma gordura da esposa e não queria cortar. Então ele criou a primeira lipoaspiração por sucção. E aí começou a falar pelo mundo. O Dr. Evaldo, meu professor, nessa época ele era presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, acho que foi em 1980, 81. Ele queria trazer para o Brasil e ninguém queria ouvir um anestesista falar de lipoaspiração, que era uma coisa nova, para plástico. Ninguém queria botar ele um palestrante. E ele colocou o Dr. Ilus como temas livres, apresentar um artigo lá. E ele veio, e aí todo mundo começou a ouvir falar e achou um negócio sensacional. E daí, nessa época, a lipoaspiração começou a bombar. E o Dr. Evaldo depois criou a lipoaspiração superficial, que é a camada superficial da gordura, tem a profunda e a superficial. Essa camada superficial é onde tem mais colágeno, em diversas regiões do corpo. Então, nos trabalhos do professor lá, eu fui coautor de um livro dele também, existiam estudos histológicos da coxa interna, do culote, da barriga, do flanco, do braço, do pescoço. Então, cada região tem uma célula de gordura maior ou menor, uma célula de gordura com mais colágeno nas traves fibrosas em volta, com menos. Onde tem mais colágeno, o atrito da cânula já causa mais retração de pele. Com uma tecnologia, por exemplo, laser, estimula mais ainda, porque ele queima aquele colágeno, vai formar uma cicatrização interna com o novo colágeno, que estimula também a retração de pele. Então, essas evoluções de técnicas
foram possibilitando os resultados melhores, né? Então, a lipoaspiração surgiu há muito tempo. E a evolução dela é muito grande. A partir dos últimos 30, 20 anos, vamos falar dos últimos 20 anos, a evolução técnica foi muito grande. E a gente estava falando da idade, né? Que começa com 16 e pode ir até quanto, assim? Tendo saúde, você pode fazer a lipoaspiração, sempre se baseando no paciente. Então, idade não é contraindicação para a cirurgia. Agora, se é um paciente rígido, eu operei o rosto de um paciente agora com 72 anos, rígido, não tem pressão alta, não tem nada. Operando uma cirurgia de mais ou menos 5, 6 horas. Então, o paciente ficou super bem. Se é um paciente de 50 anos, cardiopata, obeso moderado, diabético, com deslipidemia. Então, sempre você tem que voltar para as doenças que o paciente tem, se ele tem. Entendi. Às vezes a pessoa nova e tem um monte de doença, não vai poder fazer, né? E a lipoaspiração é uma cirurgia super tranquila. É uma incisão pequenininha, a recuperação é super rápida. O que você faz no pós-operatório de uma lipoaspiração? Drenagem linfática, muita drenagem. O curativinho é colocar um micropóreo no furinho, com uma semana tira os pontos. Então o pós-operatório é tranquilo? Muito tranquilo. Você pode voltar a dirigir depois de 3, 4 dias. Se não tiver com muita dor, pode fazer uns exercícios mais leves. E dói bastante depois que faz? Olha, eu me preocupo muito com dor no pós-operatório. Então meus pacientes que fazem lipoaspiração, por mais que faça com anestesia geral, que é a minoria, eu peço para fazer um bloqueio. Uma raquianestesia com morfina, um pouco de clonidina e tal, que isso permite que o paciente não tenha dor até metade do dia seguinte, por exemplo. E aí ele já está tomando medicação para dor, então já começa. Sente tanto, né? A grande maioria fala que dói, mas é uma dor suportável. Outros falam que é uma dor de academia, que você malhou demais, ficou meio dolorido 2, 3 dias. E um ou outro, a sensibilidade dele, fala que dói muito. E quais são as complicações que a lipo pode ter, assim? Complicações, são as complicações cirúrgicas normais. Isso. Deiscência de ferida é raro, porque são furinhos. Né? Abertura de pontos, super raro. A gente pode falar de complicações clínicas graves, graças a Deus raras, mas é a trombose dos membros inferiores, né? E a embolia pulmonar, graças a Deus é muito raro. Estatisticamente, pela a Sociedade Americana de Cirurgia Torácica, eles nem incluíam as cirurgias plásticas no rol de cirurgias que eram predisponentes, porque eram cirurgias de grandes vasos abdominais, torácicos, cirurgias intracavitárias, aquelas cirurgias oncológicas que tirava muita coisa, ou as cirurgias que o paciente fica muito tempo acamado, ortopédicas, neurocirurgia, que o paciente fica 60 dias na cama. Então, essas sempre foram as cirurgias com mais risco. E como começou a aparecer cirurgias plásticas também tendo problemas assim, os últimos protocolos incluíram as cirurgias plásticas, mas graças a Deus são baixos os riscos. Por quê? O paciente usa meia de elástica de prevenção por 14 dias pelo protocolo, ele deambula precocemente, então todo paciente meu à noite já anda com auxílio da enfermagem. Eu faço, dependendo do risco do paciente, o Clexane, que é uma droga anticoagulante, uma dose menor ou uma dose por uma semana, se for um paciente maior risco. E então, são protocolos de prevenção. Então, hoje, graças a Deus, a gente não tem visto nem trombose, nem embolia pulmonar. É que a gente vê muito na TV, né? Ou a TV mostra, redes sociais. A TV mostra só desgraça. Que dá ibope, né? Mas assim, é baixíssimo o risco. A cirurgia é de recuperação bem mais rápida. A satisfação do paciente é muito grande. Às vezes a gente tem que brecar o paciente. Falei, calma, não está na hora de fazer isso. Né? Mas, primeiro, às vezes, no primeiro, segundo dia, dá um pouco de hipotensão postural, dependendo do volume que se aspira. Então é o período que o organismo está se adequando ao dano cirúrgico. Ao né? novo corpo ali, né? Exato. Mas a recuperação da lipo é espetacular. Você já recebeu alguém no seu consultório que falou, não vou fazer por algum motivo, assim? Recentemente. Bom, assim, o paciente às vezes vem falando, eu quero fazer uma lipo. Não, você tem que fazer uma abdominoplastia, pode associar a uma lipo. Sim. Mas tem muita pele. Mas eu quero fazer só a lipo. Eu falei, olha, tá. Não vai ficar bom, Antigamente eu era radical. Falava, não faço, porque você vai reclamar depois. Hoje,
com o termo de consentimento e o paciente anuindo, como é que eu vou obrigar o paciente a fazer um corte? Então, se for um caso borderline, um caso que o paciente poderia fazer um mini abdômen com lipoaspiração, e daí que surgiu a lipoabdominoplastia, do Dr. Saldanha, que foi uma cirurgia que ele indicou fazer uma lipoaspiração, talvez um mini abdômen. Começou fazendo um mini abdômen e quando ele viu, tinha muita pele para tirar, ele acabou transformando numa abdominoplastia completa. E aí vem aquele negócio, né? Lipoaspirei, vai prejudicar. Então, foi uma cirurgia que foi bem sucedida. Nós fomos fazer os estudos anatômicos, com Doppler, tudo, para ver que existia uma garantia de vascularização maior quando você associa a lipoaspiração no abdômen do que quando você cortava tudo por dentro com bisturi e lesava 74% mais dos vasos do que quando você aspira e preserva. Entendi. Entendeu? Então, tem vários pacientes que você fala. Mas hoje assim, uma paciente com uma flacidezinha moderada, eu uso laser. E às vezes eu nem faço o mini abdômen. Eu falo, olha, vamos fazer uma lipoaspiração a laser, porque se eu for descolar a pele, eu tenho que deixar mais gordura. Porque a vascularização dessa pele é na região da gordura, né? Subdérmica. Sim. Então, se eu aspiro muito, eu não posso descolar com o bisturi essa região. Ou descolo, mas deixando uma camadinha de 2,5, 3 centímetros de gordura que a gente estipulou de segurança. Às vezes o paciente fala no pós-operatório, mas aqui no meio tá alto. Eu falei, você lembra que eu escrevi, você assinou, que eu tenho que deixar por causa das necroses, né, das feridas. E às vezes eu falo para o paciente, vamos fazer só a lipoaspiração, e aí eu posso fazer uma lipo superficial, uma lipo a laser, para estimular um pouco mais a retração de pele. E se depois de um tempo você falar assim, essa pele me incomoda, eu quero tirar. Eu vou falar para você que nesses casos, acho que nem 10% volta para tirar a pele. O que é a lipolaser? A lipolaser é essa que eu falei, que eu passo a fibra ótica por dentro do furinho. Mas você tem que fazer primeiro a lipo normal para fazer a laser ou você pode fazer só a laser? Faz no mesmo tempo cirúrgico. Então, assim, a lipoaspiração, a laser é uma lipoaspiração que a gente usa lá, o Vibrolipo, que facilita a retirada da gordura. Mas a utilização do laser, que é uma fibra ótica dentro do furinho. Antigamente eu usava tudo numa cânula só. Aquela como se fosse uma queimadura e uma retração da pele. Exato. Porque Entendeu? aí ela gruda, a pele gruda na... É isso? Não gruda porque ali tem tecido para ter... Mas fica mais... Ela retrai. Entendi. Retrai muito. Óbvio que a retração é individual. Uns retraem mais, outros menos. Como uns têm estria, mais flacidez. Depende da pele, né? Do tipo da pele. Se tem estria, a gente sabe que a retração é menor, porque a fibra elástica já rompeu. Então, a estria é o quê? O rompimento da fibra elástica. Entendi. Então, aquela pele ela não aguentou a distensibilidade, porque o fenômeno de elasticidade é o retorno, né, da pele. Pós-gestação, por exemplo. A pele distende para a criança ir crescendo, e depois que nasce, ela retrai um pouco, variando de um para o outro. E outras estoura a estria. Ou seja, é igual elástico, esticou ao máximo que ele rompeu. E não volta mais, né? Então, a lipoaspiração a laser é uma tecnologia que a gente usa associada à lipoaspiração tradicional, que a gente usa para estimular mais retração de pele. E eu falo mais, hoje com tanto caso de paciente que não vem mais puro, vamos dizer assim, de procedimentos estéticos e procedimentos cirúrgicos prévios, eu uso muito laser para liberar fibrose. O que é a fibrose? Então, falando de complicações, perdão. Falando de complicações, a fibrose é uma cicatriz num local que não existia. Então, por exemplo, na gordura, fez muito procedimento estético. Hoje a gente está vendo muito no rosto. Estimulador de colágeno, ácido hialurônico, hidroxapatita de cálcio. Cada vez que você injeta muito mais coisa no rosto, quando a paciente chega numa idade de fazer um facelift, nós estamos vendo muita aderência. Tá cada vez mais difícil fazer um facelift hoje. Entendi. E que fica cheio de... Nos congressos a gente tem visto isso. E às vezes sangra mais, às vezes é mais difícil você descolar e mais perigoso de fazer feridas na pele. E com o PMMA, então, piorou muito. Porque ele é definitivo e fica ali, né? Então, assim, na lipoaspiração eu uso muito para liberar fibrose. Então, quando você falou essas ondulações, ondulação é fibrose. Entendi. Ponto. Ou foi mal lipada porque tirou demais de um lugar e deixou mais no outro, ou fez a lipo com uma técnica não correta, ou o paciente tinha uma predisposição a fazer cicatriz naquela região, pós-processo inflamatório cicatricial,
ou não fez drenagem linfática de uma maneira adequada. Eu falo para os pacientes, mas eu preciso fazer na sua clínica. Eu falo, olha, eu prefiro que você faça pelo menos as 2 primeiras semanas com a minha fisioterapeuta. Eu falei, você garante, né? Eu não ganho dinheiro com fisioterapia, mas eu tenho uma pessoa que, primeiro, quando eu estou operando no outro dia, se você tiver algum problema, ela está ali com você. Sim. Então você está amparada e ela vai me ligar, vão atender o telefone na sala de cirurgia, se for uma coisa mais séria, eu falo, vá para o hospital. Né? Outra, se ela perceber que eu vejo a paciente toda semana, mas de um dia para o outro, que passou comigo, 2 dias depois, a paciente está tendo alguma evolução diferente na drenagem, ela está comigo há muito tempo, então ela vai me mandar mensagem, doutor, a fulana de tal, está evoluindo assim, assim, assado. Doutor, então é um segmento, é um amparo para o paciente. Sim. Então, é mais caro na tua clínica. Eu falei, mas a profissional que faz é uma fisioterapeuta com dermato funcional. Especializada, né? Exatamente. E ela é muito comprometida. Ela atende de sábado, ela pega feriado, porque ela tem paciente, é o paciente dela. E ela é super comprometida, tanto aqui como em Jacareí. Então eu falo para a paciente, primeiras 2 semanas você vai fazer aqui, depois você pode fazer onde você quiser. Por quê? Sempre que eu falo, tá, pode fazer fora, aí falo para você, isso é fibrose, mas não existe fibrose com 1 semana de operado. O processo cicatricial é lá pro 40º dia. Então não dá para falar que tem fibrose. Entendi. É edema, é inchaço. Não foi lipado direito. Eu falei, como que não foi lipado? Eu passei o laser para soltar o tecido. E a gente trata sequelas de outros colegas sempre que dá para tratar. Tá. Eu já peguei paciente com muita ondulação, retração grudou assim na musculatura que eu tive que soltar. Aliás, a primeira paciente que eu fiz laser, mais ou menos em 2007, era uma paciente que era uma sequela de um colega aqui de São José, não vou citar nomes, e fez uma hidrolipo, que a famosa era a hidrolipo, né? Eles tiravam o paciente do hospital, faziam na clínica, no consultório, como é esse cidadão que eu te falei. Sei. Era a época da medicina estética, né? E aí, hidrolipo, então você não precisa pagar o hospital, não paga anestesista, eu faço com anestesia local. Uma hora acaba a anestesia. Pela dose você não pode fazer mais. Então o cara não consegue limpar tudo. Entendi. Ficava irregularidades, fazia mal feito. Geralmente não era cirurgião plástico. E essa menina tinha sequelas horrorosas. E era uma menina bonita, jovem. Ela veio para fazer prótese de glúteo. Nós fizemos, depois ela queria fazer a lipoaspiração para melhorar. Eu falei, até que ela me convenceu depois de uns 3 anos. Aí eu falei, tá, mas nós vamos usar uma tecnologia, vamos alugar um aparelho. Foi o primeiro caso que eu fiz de lipoaspiração a laser. Então eu usei o laser para soltar essa fibrose toda e a aderência que ela tinha. Nesse local da aderência eu fiz enxerto de gordura, já com esses conceitos do Dr. Coleman, que eu com células que liberavam fibrose, células precursoras de tecido adiposo para aquela região não aderir mais. Depois nós fizemos só uma revisãozinha, um outro pontinho, que eu falei para ela, alguma outra coisa vai precisar fazer. Ela ficou super bem, assim, melhorei acho que uns 80%. E ela ficou super contente. Sim. Hoje ela sumiu, mudou para São Paulo, nunca mais a vi, mas estava super contente. Então assim, a tecnologia está aí, a gente tem que usar. É mais caro? Claro, tem um aparelho. Sim. Né? Tem a taxa do aparelho, se você vai alugar, tem a taxa do aparelho, que você tem o aparelho. Mas eu acho que o benefício é muito grande. Alguns pacientes eu falo, tá bom, não precisa. Você quer pôr enxerto, não quer pôr enxerto, você quer usar o laser, não quer? Perfeito, faz a lipoaspiração, o vibrolipo. O importante é sempre o que a gente deixa. Tem que estar harmônico, tem que estar bonito e tem que estar seguro para o paciente não ter sequelas. Por exemplo, a paciente vai no dia seguinte, sai do hospital, vai fazer drenagem. E aquela drenagem, ela alivia, não tem dor na hora da drenagem. E ela alivia. Por quê? Como a gente preserva muitos vasos linfáticos, aquele líquido que está tudo do descolamento ou da agressão dos tecidos, ele vai para o linfático, o paciente vai para as veias, vai para o rim, ela faz xixi. Sim. Então, ajuda muito essa a recuperação da paciente. E o que você fala para as pessoas que querem fazer lipoaspiração, né, e tem medo? O que você... Façam. Escolham bem. Não estou falando venham a mim, mas escolham bem. Tem muitos colegas bons. Escolham profissionais não pelos likes da internet, mas pelo currículo. Né? Você é um profissional que se atualiza, que vai aos congressos. Tem vários congressos o ano inteiro. Congressos aqui, congressos fora. A gente fala hoje, a medicina hoje é muito
baseada na sociedade brasileira e na sociedade americana. São as duas maiores sociedades de cirurgia plástica do mundo. Antigamente era muito europeia, mas hoje não tem. Não tem nenhuma que bata de frente com o brasileiro e o americano. E procure o profissional, faça a consulta. A primeira consulta é a mais importante. É onde você vai falar o que você quer, ouça o que o profissional vai te indicar e pense, e volte uma segunda consulta para falar, olha, eu costumo dar para os pacientes os cuidados pré e pós-operatórios e falo, depois que você ler todos os cuidados, escreva as suas dúvidas, porque você vai chegar aqui tão empolgada com a cirurgia que você esquece de perguntar. Né? Então na segunda consulta ela volta para tirar dúvidas e agendar, e trazer os exames, tirar foto, assinar os termos, tudo. Mas a gente opera muita gente de fora do país também. E tem algumas que falam, outro dia eu vi uma da Suécia, e ela falou, ela é uma dentista brasileira que já mora há mais de 25 anos lá. E ela falou, nossa, lá é terrível. Ninguém fala com você, ninguém fala nada. Ninguém responde as dúvidas, né? Na Turquia, o transplante capilar e as cirurgias plásticas também na Turquia, para os cirurgiões corretos, são muito bons. Mas tem muito não médico fazendo. E eles falam, eles não querem nem conversar com você. Eles olham, falam, é isso, 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 não pergunta nada, você já entra para a sala de cirurgia. Ai, que horror, né? Imagina. É um abate. É um abate. Então, assim, tire as dúvidas. É uma cirurgia segura, quando bem indicada, para os pacientes corretos. E, por exemplo, hoje, a gente fala que a lipoaspiração tem as 3 fases. A lipo tradicional, a lipossuperficial, que era a segunda fase, que foi muito revolucionária, porque ela estimulava mais a retração de pele. Era mais perigosa? Era, mas tinha que saber a técnica. Muita gente hoje não faz lipossuperficial porque não sabe a técnica. Eu nunca tive uma necrose de lipoaspiração. Nunca. E eu faço superficial desde que saí da residência, porque era a técnica do nosso professor. E a lipo de terceira geração, que era a lipoaspiração HD, a High Definition, né? Que o Dr. Saldanha tanto fala nos congressos e traz os doutores da República Dominicana, que são os precursores. E a lipoaspiração HD, no começo eu era contra. As pessoas falavam da HD, mas fazia aqueles tanquinhos horrorosos, antinaturais. Sei. E pegava um cara obeso e fazia um tanque. Então, assim, tem fotos na internet, você fala, meu, que coisa horrorosa. Que ridículo. Né? Ridículo. E eu falei muito mal nessa época, como o Dr. Saldanha também falava na época. E aí, quando esses colegas da República Dominicana começaram a falar da Lipo HD, mas era um conceito de alta definição, baseado nas subunidades anatômicas subjacentes ao tecido gorduroso, que não se preocupa na Lipo HD, aí que fala muito do IMC, até 25, até 30 e tal. Hoje eu faço até um pouquinho mais, mas assim, pacientes selecionados, pacientes que têm menos flacidez, pacientes que não podem ter avental de pele, né, aquela dobra de pele, e pacientes que já têm uma atividade muscular mais acentuada para aparecer mais. Por quê? A Lipo HD ela não está preocupada em volume de retirada, e sim em revelar o que está abaixo. Então, mas não é invasiva a Lipo HD? É a lipo normal. Só que a técnica, você retira, por exemplo, aqui no meio, você tira mais superficial, como a gente já fazia, nas laterais do músculo reto abdominal. Entendi. Tira um pouco mais, porque a intersecção entre os oblíquos... Você faz um desenho, como se fosse um desenho, né? Desenho de superfície para revelar a musculatura subjacente. Então você deixa um pouco mais de gordura onde tem o relevo muscular, pouco, né? Não vai deixar gordura que o paciente não vai gostar. Sim. Mas você retira mais com segurança técnica nas regiões das intersecções. Então, assim, várias técnicas. E o Royals, né? E o Ricardo Ventura, que são esses da República Dominicana, que são os precursores. Eles vêm dar os cursos aqui no Brasil com o Dr. Saldanha. E os resultados são surpreendentes. Hoje eu sou fã da Lipo HD, porque assim, para os casos bem indicados, ficam excelentes. Até casos de mini abdominoplastia, paciente que teve uma gestação, umbigo triste, já tem aquele umbigo caidinho, a gente às vezes abre um pouquinho a pele do umbigo, dá um pontinho mais para cima, aposta na retração da pele supraumbilical, e a paciente não fez mini abdômen, ela só lipou e ficou com o corpo atlético. Muito bom.
É bem legal, muito bacana. Bom, nosso tempo está acabando Puxa já. vida. Passou rápido, né? Rápido. Quando esquenta, né, para falar. Muito obrigada. Adorei Obrigado nosso mais papo, viu? A gente pode combinar uma outra vez para você vir aqui de novo, para a gente conversar mais, né? Passa muito rápido, né? 1 hora, parece que... É que vai pintando o assunto, né? E hoje eu gosto muito desses programas, porque eu tô aprendendo a falar mais na internet, a gente tem que aprender, né? Só a gente fala, mas você não fala sobre isso, você não fala sobre aquilo. Eu falo, mas eu falo muito pouco, porque eu tenho pouco tempo. Nossa, quanto tempo a gente ficou tentando agendar aqui, né? É verdade. Parecia até má vontade, mas assim, entra a cirurgia, você fala, putz, eu preciso operar. Né? Claro. Né? Então, assim, geralmente eu faço uma coisinha, eu posto alguma coisinha, quando eu tô esperando anestesiar. Porque a paciente chega na sala, minhas enfermeiras vão dar aquele banho com degermante, prepara toda a cirurgia, o anestesista faz o bloqueio, às vezes faz a geral. Então, nesse tempinho eu posto alguma coisa. Mas é muito corrido, né? Graças a Deus. E o seu contato da internet, qual que é o seu Instagram para as pessoas que quiserem entrar? É o @cirurgia plástica SJC. Ah, legal. @cirurgia plástica SJC. Isso. Né? Aí lá tem todos os outros. Todas as informações. Tudo. Tem uns videozinhos, tô aprendendo a fazer uns videozinhos lá, a gente tá começando a colocar umas coisinhas. Hoje a gente pode postar alguma coisa. Só para voltar nesse assunto que a gente acabou falando de outra coisa, o CFM permitiu com alguma ética, não pode ficar antiético, só pré e pós. Então assim, hoje a gente permite que o paciente fale o que foi a experiência, se teve dor, não teve dor, se superou a expectativa, não superou. Não é para falar que eu sou melhor que os outros, não, é para falar que foi legal, foi bacana e podem fazer, que é viável. E hoje a gente pode postar, por quê? Porque quando a gente não pode postar, os não médicos ou os médicos mau caráter, eles postam muito e se tornam evidência e as referências. Então, muita gente não médica fazendo vários procedimentos estéticos e cirúrgicos, dizendo ser referência de assuntos que são nossos há muitos anos. Você vê que desde o século VI. Né? É verdade. Entendeu? Então, assim, e a gente só fica tratando sequela. Então, peraí. Agora o CFM entendeu que tem que deixar, que as sociedades brasileiras de dermatologia, cirurgia plástica, principalmente, estão pautando, porque a gente está ficando com muita sequela. E a gente precisa mostrar que não é para ter sequela. Que a sequela é raridade. Sim. Então, procure um bom cirurgião, faça os seus procedimentos direitinho e não fiquem tentados por baixos preços, porque o preço não tem que ser elevado, o preço tem que ser justo para ambas as partes. Sim, com certeza. Pela dedicação. Né? Tá bom. Obrigada, viu? Muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.